conhecemos a Cristo, impiedosos. Vivemos sem a prática de aquele temor a Deus. Sem temor, pecamos desenfreadamente, mentimos, fofocamos, falamos coisas que não convêm. Nós somos assim. Por isso nós precisamos ser reeducados. Para quê? Para renunciar à impiedade. Renunciar a essas práticas ímpias que nós temos. Falta de reverência a Deus. Você pode ver, por exemplo, aplicando aqui a nós aqui no culto. Quando alguém acaba de chegar, jovem, você vê que o jovem não tem reverência na oração, ele não tem reverência no louvor, porque ele não sabe, ele está vivendo aquilo que ele é. Porém, a reverência é algo que nós precisamos ser ensinados, educados. A termos reverência no culto, a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo a si mesmo. A impiedade fala disso, uma pessoa ímpia, que ela não tem pudor para o que Deus pensa ou deixa de pensar sobre as atitudes dela. Então, muitas vezes, é assim, é a sociedade. Muitas vezes éramos nós dessa forma, ímpios. E ele diz aqui também, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Veja, claramente a concupiscência, o desejo forte do nosso coração, todos nós herdamos de Adão. Todos nós, não há acepção aqui. Não foi só eu ou sou André, não, toda a raça humana herdou. Que ele diz que as paixões é o desejo forte por alguém ou por algo. E isso inflama o nosso coração, tira o nosso equilíbrio, tira a nossa sensatez. Por isso nós precisamos aqui renunciar às paixões mundanas. Para isso a graça de Deus se manifestou. Para esse propósito. Quando nós adentramos a fé em Cristo Jesus, nós vemos que nós vivíamos totalmente longe do propósito de Deus. Ouvindo a pregação, ouvindo a mensagem, ou lendo a Bíblia em nossas casas, nós vamos ver que nós somos seres corruptos. Nós vamos entender as paixões mundanas aqui, está ligado a Gálatas 6. Gálatas 5, quando ele fala da prostituição, lascívia, avareza, idolatria. Tudo aquilo dali que flui do nosso coração, da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Esses somos nós. Por isso que ele diz, olha, nós precisamos da graça de Deus para nos reeducar, para nos levar a renunciar toda a impiedade e todas as paixões mundanas que está em nosso coração, como que fluindo, como uma nascente de um rio, fluindo ali. Nossos pensamentos são sempre assim, inclinados ao mal. Para isso, a graça de Deus se manifestou, para nos reeducar. Para isso, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Do contrário, nós vamos permanecer no mesmo estado. A palavra de Deus, ela renova, ela traz uma perspectiva de vida e vida com Deus, uma perspectiva de santificação, de viver uma vida na presença do Altíssimo. Mas veja, continuando no versículo 12. Renegando a impiedade, renunciando às paixões mundanas também, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então ele cita aqui o presente século que nós vivemos. Ele está falando aquele presente século, mas é o nosso presente século, hoje, o agora. Que nós devemos viver neste presente século, e ele vai dar algumas características do propósito da graça de Deus. Nesse presente século nós precisamos ser sensatos. A palavra sensato está ligado à ideia de domínio próprio. Alguém que age, que é moderado. É uma pessoa sensata. Você conhece uma pessoa sensata? Ela não tem extremos. Ela não tem excessos. Ela é uma pessoa sensata. Está ligada ao domínio próprio. A ter boas atitudes. Tomar boas decisões. Então, no presente século, a graça de Deus se revelou, se manifestou para esse propósito. Para que nós vivamos de forma sensata. Dominando a nossa paixão. A paixão não está ligada somente à prática de prostituição ou algo mais relacionado à intimidade. Mas a paixão também, às vezes, é a ira desenfreada. A paixão, muitas vezes, é a falta de equilíbrio emocional, é a avareza, a ganância excessiva por dinheiro. É uma paixão que muitas vezes tem no nosso coração. Essa paixão nos leva a agir de forma insensata, tola, sem pensarmos, uma pessoa insensata. E ele diz que a graça de Deus se revelou para que nós vivamos nesse presente século de forma sensata, equilibrada, domínio próprio. Outro ponto, ele fala de forma justa.
Veja, o primeiro ponto sensato é sobre você. Você e o seu equilíbrio. A graça de Deus se revelou para isso, para você ter equilíbrio. Que é o dom do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, que é domínio próprio. É o amor que se manifesta de várias formas. Alegria, mansidão, domínio próprio. Agora, é referente de forma justa. É referente ao próximo. De forma justa. Ser justo para com o próximo. É exercer a justiça, que a nossa justiça deve exceder muito a dos fariseus e escribas. Aquilo que você quer que os homens façam para você, faça semelhante. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam corretas, justas, as pessoas sejam bondosas para conosco, as pessoas sejam equilibradas para conosco, mas nós não temos a mesma atitude para com elas. Nós queremos exigir das pessoas uma conduta coerente, mas nós não temos uma conduta coerente. E a graça de Deus se revelou para que nós, para com o próximo, possamos ser justos, amar, perdoar, agir com justiça. É como um princípio. Honra a quem merece honra. Honrar as pessoas que merecem honra. Justa. De forma justa. Andando em integridade. Andando em retidão. Está muito ligado ao nosso caráter meio da população no geral. Por exemplo, quando ele vai falar sobre o presbítero, ele diz, olha, convém que o presbítero, o pastor no caso, tenha bom testemunho para com os de fora. Porque é importante. O cristão precisa ter um bom testemunho para com as pessoas de fora. Então, se ele tem um bom testemunho, é correto que ele é uma pessoa justa. As pessoas olham para ele e falam, é uma pessoa correta, que ela faz as coisas como devem ser. Ele busca pagar as suas contas em dias. Ele busca agir de forma equilibrada. Então, nós devemos agir de forma justa aqui nessa terra. E Deus nos deu graça para isso. Deus nos deu graça para cumprir a sua vontade aqui nessa terra, para com o próximo. Também ele diz, e piedosamente. Olha o contraste aqui com a pessoa impiedosa. Agora referente a Deus. Ele nos deu graça para que, referente a Deus, o temor de Deus ser plantado em nosso coração. Referente a Deus, nós temos graça para ser uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, uma pessoa que tem Deus em primazia na sua vida, que busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. É uma pessoa piedosa. Por isso Paulo diz a Timóteo, exercita-te a ti mesmo na piedade. O exercício físico, ele é de pouco proveito comparado à piedade. Mas, porque a piedade ela tem valor eterno. A piedade aqui, que você cultiva aqui, ela vai para além dessa vida, que está ligada às boas obras. Uma pessoa piedosa é que serve ao próximo, é bondosa para com o serviço, no sentido de ajudar o mais fraco. Então, de forma justa e piedosa. É como se ele dissesse, olha, você tem graça para se alinhar com Deus. Você tem graça para agora ter reverência diante de Deus. Reverência diante das coisas de Deus. Então, para esse propósito, a graça de Deus se manifestou em nossas vidas, viver uma vida piedosa. O Evangelho é isso. O Evangelho é chamar cada um de nós a viver uma vida piedosa, uma vida santa. Aí você diz, como? Na força do braço? Não, ele deu graça para isso. O Filho de Deus se manifestou justamente para nos capacitar a viver uma vida santa, a viver uma vida justa. Eu não consigo viver uma vida santa e justa se o Espírito Santo não me impulsionar, não me fortalecer, não me ajudar com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito Santo não me convencer do meu pecado, da justiça, do juízo. Porque é assim que Deus faz. A graça de Deus manifestada através